Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal, e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. Organizando estantes em um dia nublado. O dia amanheceu sem pressa. A luz chegou primeiro como um rumor atrás das cortinas. Não dourada nem fria. Apenas suave e espalhada pelo céu inteiro como se alguém tivesse diluído a manhã em água. As nuvens cobriam tudo com um cinza claro e contínuo daqueles que não anunciam tempestade nem sol. Apenas uma pausa. Clara percebeu isso antes mesmo de abrir os olhos por completo. Havia um silêncio diferente nos dias nublados. Não era ausência de som, mas uma espécie de acolhimento. Os carros passavam mais baixos na rua. Os passos dos vizinhos pareciam cuidadosos, e até o relógio da sala marcava o tempo com menos urgência. Ela ficou alguns minutos deitada observando o teto, enquanto o corpo acordava devagar. Não havia planos para aquele dia. Quando finalmente se levantou, o chão frio sob os pés trouxe uma lucidez tranquila. Caminhou até a janela e afastou a cortina. O céu inteiro era uma única camada de nuvem uniforme, quase macia de olhar. Dia de organizar, murmurou, sem saber exatamente por quê. Não era uma decisão planejada. Surgiu como surgem certos pensamentos importantes, discretamente sem pedir licença. A estante da sala observava havia semanas. Alta de madeira clara, ocupava uma parede inteira. Livros empilhados na vertical, na horizontal, alguns inclinados, papéis esquecidos entre páginas, pequenas lembranças encaixadas sem critério. Uma concha em ingressos antigos, fotografias sem moldura, um marcador de páginas que não pertencia a livro algum. Nada estava exatamente bagunçado, mas também não estava em paz. Clara preparou um café simples deixando o vapor subir lentamente, enquanto o cheiro preenchia o apartamento. O dia parecia pedir movimentos lentos quase rituais. Sentou-se à mesa observando a fumaça da xícara dissolver-se no ar cinza da manhã. Pensou em quantas vezes adiara aquela tarefa. Organizar estantes sempre parecia algo pequeno demais para entrar na lista de prioridades. Mas naquele dia havia espaço, em sua agenda e para ela. Levou a xícara até a sala e ficou diante da estante por alguns segundos, apenas olhando. Era curioso como os objetos acumulavam versões antigas de quem somos. O primeiro livro que retirou foi leve capa já um pouco gasta. Ao abri-lo encontrou uma anotação na margem escrita com letra mais jovem, inclinada, cheia de pressa. Sorriu sem perceber. Sentou-se no chão. O café repousou ao lado, esquecendo-se de esfriar. Cada livro retirado parecia carregar um pequeno clima próprio. Alguns traziam lembranças claras, noites de leitura intensa, viagens de ônibus, tardes em cafés. Outros eram mais silenciosos como encontros breves que não deixaram marca forte, mas ainda assim fizeram parte do caminho. Logo surgiram pilhas ao redor dela. Manter. Reler. Talvez doar. A palavra doar demorou a ganhar coragem. Havia sempre uma resistência suave em se despedir das coisas, como se abandonar um objeto fosse também abandonar uma versão passada de si mesma. O céu lá fora permanecia imóvel. A luz cinza entrava pela janela sem criar sombras duras, tornando tudo igualmente visível. Não havia contrastes, apenas continuidade. E talvez por isso seus pensamentos começaram a se organizar junto com os livros. Enquanto limpava o pó de uma prateleira superior, percebeu o quanto havia vivido em modo automático nos últimos meses. Dias cheios, tarefas cumpridas, compromissos alinhados, mas pouca pausa real. A estante refletia isso. Acúmulo sem revisão. Guardou essa percepção, sem julgamento, como quem encontra algo perdido e apenas o coloca de volta no lugar. Ao meio da manhã, o chão já estava coberto por pequenos universos. Fotografias surgiram entre páginas esquecidas. Um bilhete dobrado caiu silenciosamente. 2 linhas escritas por alguém que já não fazia parte da rotina dela, mas que naquele momento não trouxe tristeza, apenas uma ternura distante. Ela percebeu que o tempo tinha feito seu trabalho com delicadeza. Dobrou o papel novamente e o colocou em uma caixa pequena, não para esconder, mas para guardar com intenção. O vento começou a soprar lá fora, movimentando levemente as folhas da árvore em frente ao prédio. As cortinas respiraram junto. Clara levantou-se para abrir um pouco a janela. O ar fresco entrou carregando o cheiro de chuva distante, embora nenhuma gota ainda caísse. Respirou fundo.
Havia algo profundamente satisfatório em limpar superfícies. O pano passando pela madeira parecia apagar ruídos invisíveis. Cada espaço vazio criado na estante produzia uma sensação inesperada de leveza. Como se o ar finalmente tivesse onde circular. No início da tarde percebeu que estava sorrindo sozinha. Não era alegria intensa, mas um contentamento quieto, aquele que surge quando nada precisa ser diferente do que é. Fez uma pausa para almoçar algo simples. Sentou-se perto da janela observando o movimento lento da rua. Pessoas caminhavam com casacos leves, algumas carregando guarda-chuvas fechados preparadas para uma chuva que talvez nem viesse. O mundo inteiro parecia suspenso. Ao voltar para a sala encontrou o espaço transformado. A bagunça temporária no chão contrastava com as primeiras prateleiras já reorganizadas. Livros alinhados por afinidade inesperada, não por gênero ou cor, mas por sensação. Os que acolhiam ficaram juntos. Os que provocavam reflexão ganharam outra fileira. Os que lembravam coragem ocuparam o centro. Ela não havia planejado esse método. Ele simplesmente surgiu. E enquanto organizava, percebeu algo silencioso acontecer dentro dela. Pensamentos antigos começaram a encontrar seus próprios lugares. Preocupações que antes pareciam urgentes agora cabiam em espaços menores. Algumas culpas perderam peso. Certas dúvidas antes espalhadas começaram a se alinhar como livros finalmente compreendidos. O dia avançava sem pressa. A luz ficou ainda mais suave, quase prateada. O céu permanecia fechado, mas luminoso o suficiente para que nenhuma lâmpada fosse necessária. Quando chegou à última prateleira, Clara encontrou um caderno. Capa simples sem título. Sentou-se novamente no chão antes mesmo de abri-lo, como se intuísse algo importante ali. As páginas continham escritos antigos, pensamentos soltos, planos nunca realizados, perguntas sobre o futuro escritas com uma intensidade quase urgente. Ela leu devagar e percebeu algo que a fez parar por longos minutos. Muitas das coisas que antes pareciam incertezas já haviam se resolvido naturalmente. Não da forma prevista, mas de formas gentis, quase invisíveis. A vida tinha seguido enquanto ela não olhava. Fechou o caderno com cuidado. Não sentiu vontade de mudar nada do que estava escrito. Apenas colocou-o de volta, desta vez em um lugar visível da estante. Não como um peso do passado, mas como testemunha de crescimento. No fim da tarde uma garoa fina finalmente começou a cair. Pequenos pontos de água surgiram na janela, desenhando caminhos lentos pelo vidro. A estante estava quase pronta. Restava apenas escolher o que ficaria nos espaços vazios que haviam surgido. Alguns vazios eram necessários. Afastou-se alguns passos para observar o resultado. O ambiente parecia respirar melhor. Não porque estivesse perfeito, mas porque agora havia intenção em cada coisa. Nada sobrava por esquecimento, tudo permanecia por escolha. Sentou-se no sofá cansada de um jeito bom. O som da chuva leve criava um fundo constante quase musical. O apartamento estava mais claro, embora o céu permanecesse cinza. E então percebeu o verdadeiro efeito daquele dia. Não tinha organizado apenas livros. Havia reorganizado ritmos internos, silenciado excessos, deixado partir o que já não precisava ocupar espaço. O pensamento veio simples, sem grandiosidade. Às vezes colocar o mundo em ordem começa com uma única prateleira. A noite começou a chegar devagar, misturando-se ao cinza do céu até que não fosse possível distinguir exatamente quando o dia terminou. Clara acendeu uma pequena luminária amarela ao lado da estante recém-organizada. A luz quente tocou os livros. Por um instante ela teve a sensação de que tudo estava exatamente onde deveria estar, inclusive ela mesma. Pegou um dos livros escolhidos para a releitura, acomodou-se no sofá e abriu na primeira página. Lá fora a chuva continuava suave. Dentro, os pensamentos finalmente haviam encontrado suas próprias estantes. A leitura não começou imediatamente. Clara manteve o livro aberto sobre o colo por alguns minutos, observando mais a estante do que as palavras diante dela. A luz amarela da luminária criava pequenas ilhas de calor no ambiente, contrastando com o tom frio que ainda vinha da janela. A chuva continuava fina, constante, quase tímida, como se não quisesse interromper o silêncio conquistado durante o dia. Havia algo diferente no ar. Não era exatamente satisfação, nem cansaço. Era uma sensação de espaço interno, como quando se abre uma janela depois de muito tempo fechada,
e o ambiente demora alguns instantes para entender que agora pode respirar. Ela finalmente começou a ler, mas percebeu que avançava lentamente, voltando às mesmas linhas sem pressa alguma de chegar adiante. O livro servia mais como companhia do que como destino. Depois de algumas páginas, fechou-o novamente. O olhar voltou à estante, agora organizada. Os livros pareciam menos objetos e mais presenças silenciosas. Cada lombada carregava histórias que aguardavam pacientemente sem cobrança. Clara levantou-se e caminhou até ela outra vez. Passou os dedos pelas prateleiras quase como quem verifica se algo realmente aconteceu. A madeira ainda guardava o cheiro leve do produto de limpeza, misturado ao aroma antigo dos livros. Pequenos detalhes começaram a chamar sua atenção. O espaço vazio entre dois volumes maiores, a fotografia apoiada discretamente em um canto, o caderno simples agora visível. Ela percebeu que aquele espaço vazio a atraía. Não incomodava. Não parecia incompleto. Era apenas aberto. Sentou-se novamente no chão, encostando as costas no sofá. A chuva aumentou um pouco, criando um som mais contínuo no vidro. O mundo lá fora parecia cada vez mais distante, como se o apartamento tivesse se transformado em um refúgio suspenso fora do tempo. Pensamentos começaram a surgir, mas de maneira diferente do habitual. Não vinham em forma de preocupações ou listas mentais. Eram lembranças pequenas. Uma tarde antiga em que reorganizou o quarto ainda adolescente. A sensação de recomeço após mudanças silenciosas. A descoberta de que às vezes mudar o entorno ajudava a entender o que estava confuso por dentro. Ela sorriu ao perceber um padrão. Sempre que algo dentro dela precisava se ajustar, as mãos buscavam organizar o mundo externo. Dobrou as pernas, abraçando-as levemente, e ficou apenas ouvindo a chuva. O relógio marcou uma nova hora sem que ela notasse exatamente qual. O dia nublado havia dissolvido a noção precisa do tempo, e isso não causava ansiedade alguma. Pelo contrário, parecia um presente. Depois de um tempo levantou-se para preparar chá. A cozinha estava silenciosa, iluminada apenas pela luz suave do fim de tarde que insistia em permanecer mesmo com o céu fechado. O vapor subiu lentamente da chaleira, repetindo o movimento do café da manhã, fechando um ciclo discreto dentro do mesmo dia. Enquanto esperava a água ferver, percebeu algo curioso. Sua mente não tentava antecipar o amanhã. Nenhum planejamento urgente. Nenhuma cobrança. Apenas presença. Voltou para a sala com a xícara quente entre as mãos e sentou-se no tapete, agora livre das pilhas de livros. O espaço antes ocupado pela bagunça parecia maior do que realmente era. O corpo reconheceu o descanso antes mesmo que ela pensasse nele. A chuva começou a diminuir, transformando-se novamente em garoa. O som ficou mais espaçado, permitindo que outros ruídos surgissem. Um carro passando devagar, o elevador distante, o vento leve tocando as folhas da árvore. Clara apoiou a cabeça no encosto do sofá e fechou os olhos por alguns instantes. Imagens do dia passaram suavemente. O primeiro livro retirado da estante, o bilhete dobrado, o pano deslizando sobre a madeira, os espaços vazios surgindo pouco a pouco. E então compreendeu algo simples, quase óbvio, mas profundamente reconfortante. Nada havia sido perdido naquele processo, apenas reposicionado. Até as lembranças que ficaram guardadas continuavam ali, só que agora sem ocupar o centro. Abriu os olhos novamente e observou a estante iluminada. Pensou em como o dia nublado tinha oferecido exatamente o que ela precisava. Não energia, não entusiasmo intenso, mas permissão para desacelerar. O céu cinza não exigia produtividade brilhante. Convidava a contemplação, a revisão silenciosa. Talvez por isso tivesse sido possível organizar não apenas objetos, mas também sentimentos antigos que aguardavam pacientemente por atenção. O chá já estava morno quando ela terminou de bebê-lo. A noite avançava com suavidade. A cidade começava a acender suas luzes, uma a uma refletindo pontos dourados no vidro da janela. O apartamento, agora em ordem, parecia acolher cada som e cada respiração com mais delicadeza. Clara levantou-se mais uma vez e apagou a luminária por alguns segundos apenas para observar o ambiente iluminado pela rua. Mesmo na penumbra tudo permanecia sereno. Acendeu novamente a luz e escolheu outro livro. Não por necessidade, mas por curiosidade tranquila. Sentou-se no sofá, acomodou-se sob uma manta leve e abriu a primeira página. Desta vez leu sem distração. As palavras fluíam como a chuva havia fluído durante o dia. Constantes,
suaves, sem urgência de chegar ao fim. Lá fora o céu continuava nublado, mas agora carregava o silêncio confortável das noites que não pedem respostas. E dentro dela os pensamentos permaneciam organizados como as estantes recém-arrumadas, não perfeitos, não definitivos, apenas em paz suficiente para descansar. As páginas avançavam devagar, quase, no mesmo ritmo da respiração de Clara. O som da chuva havia se tornado tão constante que já não parecia externo. Era como se o próprio apartamento respirasse junto com ela. De vez em quando uma gota mais pesada escorria pela janela, desenhando caminhos tortos no vidro antes de desaparecer na moldura. O livro em suas mãos falava sobre viagens, lugares distantes, cidades descritas com detalhes que misturavam cheiros, luzes e vozes desconhecidas. Mas, curiosamente, Clara não sentia vontade de estar em nenhum outro lugar. Havia uma satisfação rara em permanecer. Ela percebeu isso quando levantou os olhos da página e olhou novamente ao redor. A sala parecia maior, não por mudança física, mas porque agora havia pausas entre as coisas. Espaços que permitiam ao olhar descansar. Antes cada canto carregava pequenas distrações. Agora tudo convidava à permanência. Virou mais uma página e percebeu que a mente já não saltava entre pensamentos como costumava fazer à noite. Não havia revisões do dia, nem diálogos imaginários, nem listas silenciosas do que ainda precisava ser resolvido. O silêncio interno era novo e delicado, como algo que poderia se desfazer se fosse observado com força demais. Ela fechou o livro outra vez, marcando a página com cuidado. Não por cansaço, mas porque sentia vontade de apenas estar ali sem nenhuma atividade definida. Levantou-se e caminhou até a janela. A garoa quase havia parado. O asfalto refletia as luzes dos postes, criando manchas douradas que tremiam levemente com o vento. Algumas pessoas ainda caminhavam pela rua protegidas por casacos, seguindo seus próprios retornos para casa. Clara apoiou a mão no vidro frio. Pensou em quantos dias parecidos já haviam passado despercebidos. Dias sem acontecimentos marcantes, sem grandes mudanças externas, mas que talvez guardassem pequenas transformações internas silenciosas. Hoje tinha sido assim. Nada extraordinário havia acontecido. Nenhuma notícia, nenhuma decisão grandiosa. Ainda assim algo se ajustara. Voltou para a estante quase sem perceber que caminhava até ela novamente. Era como revisitar um lugar recém-descoberto, dentro da própria casa. Passou os olhos pelos títulos alinhados, se sentiu uma familiaridade, nova, como se estivesse reencontrando velhos conhecidos depois de um longo tempo. Parou diante do espaço vazio que deixará mais cedo. Continuava ali simples, intocado. Por um instante pensou em preenchê-lo, talvez com um objeto decorativo, um vaso pequeno, alguma lembrança. Mas logo percebeu que não queria isso. O vazio tinha uma função. Era uma promessa silenciosa de algo que ainda viria, ou talvez apenas um lembrete de que nem tudo precisa ser ocupado imediatamente. Sentou-se no chão outra vez agora, sem tarefa alguma. Encostou a cabeça na lateral do sofá e fechou os olhos. O corpo começou a reconhecer o cansaço acumulado do dia, mas era um cansaço leve, semelhante ao que se sente após uma caminhada tranquila. Os músculos relaxavam aos poucos, como se finalmente autorizados a descansar. A mente, livre do excesso, começou a vagar suavemente. Imagens surgiram, não como lembranças específicas, mas como sensações. O cheiro de livros antigos, o som do pano deslizando pela madeira, a luz cinza da manhã entrando pela janela. Tudo parecia conectado por um fio invisível de calma. Ela percebeu então algo quase imperceptível. Durante todo o dia não havia tentado mudar quem era. Apenas tinha rearranjado o que já existia. Essa constatação trouxe um conforto profundo. Muitas vezes buscará transformações grandes, resoluções definitivas, recomeços intensos. Mas aquele dia mostrava outra possibilidade. Mudanças pequenas, contínuas, quase invisíveis, que aconteciam enquanto se cuidava do cotidiano. Abriu os olhos lentamente. A sala estava mergulhada em uma quietude acolhedora. O relógio avançava sem pressa. A chuva cessara completamente, deixando apenas o cheiro úmido que atravessava a fresta da janela. Clara levantou-se, apagou a luminária principal e deixou apenas uma luz indireta acesa. O ambiente ficou mais suave, envolvido por sombras tranquilas. Antes de ir para o quarto, olhou mais uma vez para a estante. Sentiu uma gratidão inesperada, não pelos objetos em si,
mas pelo tempo dedicado a eles. Pelo gesto simples de parar e reorganizar algo sem finalidade prática urgente. Era como ter conversado consigo, mesmo sem usar palavras. Caminhou pelo corredor devagar, ouvindo o leve rangido do piso sob seus passos. Ao chegar ao quarto, abriu um pouco mais a janela para deixar o ar fresco entrar. O céu permanecia coberto, mas agora mais claro, refletindo as luzes da cidade escondidas atrás das nuvens. Deitou-se. O corpo afundou nos lençóis com facilidade. Nenhuma inquietação veio acompanhá-la. Apenas uma sensação contínua de ordem silenciosa. Antes de dormir, pensou que talvez organizar estantes fosse, no fundo, uma forma de lembrar que a vida não precisa ser resolvida de uma vez só. Basta, às vezes, escolher um pequeno espaço e começar por ali. A respiração desacelerou. Lá fora a cidade continuava seu movimento discreto, sob o céu nublado. Dentro do apartamento tudo permanecia quieto. Livros alinhados, espaços respeitados, pensamentos repousando como páginas finalmente fechadas ao fim de um longo dia. E pela primeira vez em muito tempo, o sono chegou sem esforço, como algo que sempre soube exatamente onde encontrá-la. O sono veio profundo, mas leve. Não daqueles que apagam o mundo por completo, e sim um descanso contínuo, sem sobressaltos, como se a mente tivesse finalmente encontrado um lugar confortável para repousar. A chuva já havia parado quando a madrugada avançou, deixando apenas o som distante da cidade, um ônibus tardio, um portão fechando ao longe, o vento passando entre os prédios. Clara dormiu enquanto o dia anterior se acomodava dentro dela. Em algum ponto da noite, sonhou. Não era um sonho claro, cheio de acontecimentos. Eram imagens simples, prateleiras vazias sendo preenchidas por luz em vez de objetos, páginas que viravam sozinhas, janelas abertas para um céu sempre nublado, mas tranquilo. No sonho ela caminhava devagar por um espaço que parecia familiar e novo ao mesmo tempo. Nada precisava ser explicado. Quando acordou, ainda era cedo. A claridade atravessava as cortinas com suavidade semelhante à do dia anterior, embora um pouco mais clara. O céu continuava coberto, mas o cinza agora tinha nuances mais leves, quase prateadas. Por alguns segundos Clara não se moveu. Havia aquele instante raro entre o sono e o despertar em que o corpo ainda não lembra das pressões do mundo. E ela percebeu algo curioso. Não sentia a urgência habitual de levantar imediatamente. Ficou ali ouvindo. O apartamento tinha um som próprio pela manhã. O leve estalar da madeira ajustando-se à temperatura. O murmúrio distante de alguém preparando café em outro andar. Um pássaro insistindo em cantar mesmo sob o céu fechado. Respirou fundo. Algo permanecia diferente dentro dela. Não era entusiasmo, nem motivação intensa. Era uma continuidade da calma do dia anterior, como se a organização das estantes tivesse reorganizado também o ritmo do tempo. Levantou-se devagar e caminhou até a sala, ainda em silêncio. A estante estava exatamente como havia deixado, mas agora parecia ainda mais natural, como se sempre tivesse sido assim. A mente não buscava mais lembrar da bagunça anterior. Aceitava apenas o presente arranjo. Passou a mão pela madeira quase como um cumprimento silencioso. Preparou o café novamente, repetindo os gestos da manhã anterior. Água aquecendo, aroma se espalhando, vapor subindo em espirais lentas. O dia começava sem pressa, e ela decidiu não apressá-lo. Sentou-se diante da janela com a xícara quente entre as mãos. A rua acordava aos poucos. Pessoas caminhavam mais rápido do que na tarde chuvosa. Carros retomavam seu ritmo habitual. O mundo externo voltava à normalidade, mas dentro dela ainda havia um eco de quietude. E então percebeu algo novo. Os pensamentos surgiam com mais clareza, sem se sobrepor uns aos outros. Ideias simples apareciam completas, sem ruído. Pequenas decisões pareciam mais fáceis. O que fazer primeiro? O que poderia esperar? O que já não precisava ocupar espaço mental? Era como se a mente tivesse aprendido com o gesto físico do dia anterior. Organizar não era apenas arrumar coisas. Era escolher com intenção. Terminou o café e pegou o caderno que havia encontrado na estante. Sentou-se no sofá e abriu em uma página em branco desta vez. Ficou olhando por alguns instantes. Não sentia necessidade de escrever algo profundo. Apenas começou. Ontem organizei a estante. Parou. Sorriu levemente e continuou. As palavras vieram simples, descrevendo o dia nublado, o som da chuva,
o espaço vazio deixado entre os livros. Não como um registro importante, mas como quem deseja guardar a sensação antes que ela se dissolva na rotina. Enquanto escrevia, percebeu que não tentava entender o que havia mudado. Fechou o caderno depois de algumas páginas e o devolveu ao lugar escolhido na estante. Agora ele parecia pertencer ali desde sempre. A luz da manhã aumentava lentamente, clareando o ambiente. O cinza do céu começava a se abrir em tons mais claros, quase anunciando que em algum momento o sol poderia aparecer. Clara levantou-se e abriu mais a janela. O ar fresco entrou trazendo cheiro de rua molhada e começo de dia. Respirou fundo novamente, sentindo o peito expandir com facilidade. Olhou ao redor. Nada extraordinário havia acontecido. E ainda assim tudo parecia ligeiramente renovado. Talvez fosse isso que os dias nublados oferecessem. A chance de reorganizar sem distrações, de ouvir o próprio ritmo sem o brilho excessivo do mundo. Ela percebeu que o espaço vazio na estante não estava apenas esperando algo futuro. Ele já cumpria sua função. Lembrava-a de que sempre haveria espaço para mudanças suaves, para novos capítulos, para pausas necessárias. Clara voltou ao sofá, pegou o livro da noite anterior e abriu exatamente onde havia parado. A leitura recomeçou naturalmente, como se o dia fosse apenas uma continuação silenciosa do anterior. Lá fora as nuvens começavam a se mover lentamente. E dentro dela os pensamentos permaneciam alinhados. Não rígidos, não definitivos, apenas organizados o suficiente para que a vida pudesse continuar fluindo com leveza. O dia seguiu avançando sem que Clara percebesse exatamente quando a manhã se transformou em tarde. A leitura foi interrompida algumas vezes, não por distração, mas por pequenos momentos de contemplação. Ela levantava os olhos da página, observava a luz mudando lentamente sobre a estante e depois voltava ao livro como quem retorna a uma conversa tranquila. O céu continuava nublado, porém diferente do dia anterior. As nuvens agora se moviam devagar, abrindo pequenas variações de luminosidade que atravessavam a sala em ondas suaves. A cada mudança os livros assumiam novas tonalidades, como se respirassem junto com o tempo. Foi durante uma dessas pausas que algo começou a acontecer. Nada externo, nenhum som inesperado, nenhuma lembrança forte. Apenas um silêncio mais profundo. Clara percebeu primeiro no corpo. Os ombros relaxaram sem esforço, a respiração ficou mais longa, e uma sensação de presença absoluta tomou conta do momento. Não havia antecipação do que viria depois, nem revisão do que já havia passado. Somente o agora, inteiro. Ela fechou o livro lentamente e o apoiou ao lado. O apartamento parecia suspenso. Até os ruídos da rua haviam diminuído, como se o mundo inteiro tivesse decidido diminuir o ritmo por alguns instantes. A luz cinza tornou-se quase branca, espalhando-se uniformemente pelo ambiente. Sem pensar muito, Clara levantou-se e caminhou até a estante. Parou diante dela. Não havia mais nada para organizar. Ainda assim ficou ali. Seus olhos percorreram cada prateleira, os livros alinhados, o caderno visível, a fotografia discreta, e por fim o espaço vazio que permanecia intacto. E foi ali que o clímax chegou. Não como uma revelação intensa, mas como uma compreensão silenciosa que se formou inteira de uma só vez. Ela percebeu que durante muito tempo acreditara que a vida precisava ser constantemente preenchida. Agendas completas, pensamentos resolvidos, emoções compreendidas, caminhos definidos. Sempre buscando completar os espaços vazios antes mesmo de entendê-los. Mas aquele espaço na estante, simples, quieto, mostrava outra verdade. O vazio não era ausência. Era descanso. Era possibilidade. Era o lugar onde a respiração acontece, entre uma frase e outra. Uma emoção suave subiu pelo peito, não exatamente tristeza, nem alegria, mas algo mais amplo. Um alívio profundo, quase físico. Como se tivesse finalmente soltado um peso que carregava há tanto tempo que já nem percebia mais. Seus olhos se encheram de lágrimas leves, sem urgência, sem dor. Apenas água acumulada pelo reconhecimento de algo essencial. Ela sentou-se no chão diante da estante, cruzando as pernas. Ficou ali por um longo tempo, respirando. Cada inspiração parecia mais ampla que a anterior. Cada expiração levava embora pequenas tensões invisíveis. O corpo inteiro se ajustava àquela nova quietude. Lá fora o céu começou a clarear, discretamente. Não houve sol direto, apenas uma luminosidade mais aberta atravessando as nuvens. A sala ganhou um brilho suave, quase leitoso.
Clara percebeu então que não precisava fazer nada com aquele entendimento. Não era uma decisão a ser tomada, nem uma mudança imediata a realizar. Era apenas algo para sentir. E sentir já era suficiente. O tempo passou, sem marcação. Quando finalmente se levantou, fez isso com naturalidade, como quem retorna de uma caminhada longa e silenciosa. Preparou o chá novamente. O mesmo ritual simples agora carregado de uma tranquilidade ainda mais profunda. Sentou-se perto da janela. O céu nublado começava a se desfazer em camadas mais claras. A cidade continuava viva, pessoas indo e vindo, carros cruzando as ruas, o cotidiano seguindo seu fluxo habitual. Nada havia mudado lá fora, mas dentro dela havia espaço. Bebeu o chá devagar, observando o vapor desaparecer no ar. Sentiu uma gratidão tranquila pelo dia anterior, pelo gesto simples de organizar livros, pelo tempo dedicado, sem pressa, pela permissão de parar. E compreendeu que o verdadeiro descanso não vinha da ausência de pensamentos, mas da harmonia entre eles. Quando a noite começou a chegar novamente, Clara acendeu a luminária ao lado da estante. A luz quente tocou os livros e criou sombras suaves na parede. O ambiente parecia acolher o fim do dia como um abraço silencioso. Ela escolheu um livro, não para buscar respostas, mas apenas para acompanhar o momento, e sentou-se no sofá com a manta leve sobre os ombros. Antes de abrir a primeira página, olhou uma última vez para a estante. O espaço vazio permanecia ali sereno, e pela primeira vez, ela não sentiu vontade de preenchê-lo. Sorriu. Abriu o livro. Lá fora o céu finalmente deixava escapar um tom mais claro entre as nuvens, quase imperceptível, como uma promessa discreta de manhãs futuras. Dentro do apartamento tudo repousava em equilíbrio. Objetos, silêncio, respiração. E dentro dela os pensamentos já não pediam ordem, apenas companhia. A noite avançou devagar, envolvendo o ambiente em calma contínua. E assim, sem pressa, sem conclusões grandiosas, o dia terminou como havia começado. Suave, nublado, profundamente humano, deixando no leitor a mesma sensação que ficou em Clara naquele instante final. A de que, às vezes, colocar algo no lugar certo é apenas aprender a descansar dentro da própria vida. Boa noite.